Em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Márcio, nós estamos quase completando a carreira aqui, só está faltando uma, Cláudia, toma posse, só está faltando a Rebeca aqui, o resto já está todo mundo. Gente, eu pus a Cláudia, ela não canta que nem eu, glória a Deus pela sua vida, eu tenho uma parceira de ministério junto comigo, mas pus ela para abrir o culto, e ela exagerou quando ela soube que abriria o culto em 5 minutos, faltava 2 na verdade. Mas eu nunca fiz isso com ninguém aqui, alguém pode dizer que eu já tenha feito isso com vocês? Glória a Deus. Vi muita felicidade na declaração de vocês, mas eu preciso dizer algo, não vai mudar nada, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E eu falei para ela, Cláudia, vai abrir o culto, sua família toda no altar, olha que coisa linda, a Isa aqui, Deus fala, né? No domingo ela estava indo embora, tchau pastor, eu falei, então, tenho algo que eu preciso falar para você. Deus está sentindo sua falta. Olha como funciona. Eu esperei você ir, porque você ia ficar vermelha que nem eu. Glória a Deus pela sua vida, pela minha vida. É isso aí, Deus faz exatamente desse jeito. Porque depois que a gente perde tudo, a vergonha é só um detalhe. Essa é a realidade. Foi tudo mesmo, vai a vergonha agora e acabou. Deus seja louvado por isso. Queridos, eu quero trazer algo que o Senhor falou muito ao meu coração. Isso aqui está aumentando a impressão minha, está vindo cada vez mais para o lado. Eu gosto tanto quando isso aqui está aqui, as crianças sobem, o Vitor vai mudando o aspecto e a fisionomia do rosto dele. O semblante vai sendo transformado, os olhos vão ficando arregalados, ele vai ficando com o coração palpitando, é mais ou menos essa a realidade. Hoje ele está cantando, não dá para fazer isso, que a gente ia atrapalhar o ministro. Mas essa é a realidade. Porque o que não falta é botão para apertar aqui. Às vezes eu tenho vontade, se você não vê, eles ficam com um tablet na mão e eles ficam, parece um videogame, ele sobe e desce os negócios. Dá uma vontade de passar e fazer assim, ó. Mas é que se eu fizer isso, eles vão me amar eternamente, né? Não farei esse tipo de coisa. Oi? Eu não sou criança, eu não vou pisar. Eu não vou pisar, irmão. Poxa. Tá bom, né? Fazer o quê? Mas vocês viram como Deus testifica todas as coisas bem rápido aqui, né? Ele veio rapidinho, melhor, né? Empurrar para o lado. Queridos, eu louvo a Deus porque nós temos essa alegria e esse privilégio de vivermos essa verdade diante do Senhor. Nós temos um Deus que é Pai e Ele nos aceita e Ele nos ouve dessa forma. Quando nós entendemos que nós tivemos livre acesso e temos em Cristo Jesus ao Santo dos Santos, a religião ela deixa de ser uma opressão nas nossas vidas e um caminho sem volta para se transformar naquilo que a palavra realmente significa, que é religação com Deus, de nós termos esse privilégio e essa oportunidade. E essa religação nos levar a essa vida e essa intimidade e esse relacionamento. Quero trazer para vocês algo que o Senhor falou muito claro ao meu coração. Nós precisamos romper nas nossas vidas, e assim como nós também cantamos aqui, e eu creio que todas as coisas testificam, nós precisamos ter a certeza e a convicção de algumas coisas, daquilo que o Senhor tem, mas mais do que tudo, daquilo que está em nós e que nós podemos gerar pela fé. Porque se nós não entendermos que a fé, ela é o maior e o mais absurdo de todas as forças, e vamos dizer assim, o maior poder que existe no céu, na terra, embaixo da terra,
porque foi a fé, o amor, a graça e a misericórdia que fizeram com que Cristo vencesse todas as coisas e que também nos fazem vencer todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque quando você crê, você continua, você dá sequência, você não desanima, não volta atrás, não desiste, pelo contrário, você continua acreditando e andando na direção daquilo que Deus tem. O que nós precisamos ter claro nos nossos corações é que nós estamos vivendo tempos onde nós precisamos gerar nas nossas vidas algumas coisas. E eu quero trazer para você, abre para mim, deixa lá em Ezequiel capítulo 37, deixa lá no verso 1. Esse texto é muito conhecido, mas eu quero trazer alguns detalhes para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. A maioria conhece esse texto, é o Vale de Ossos Secos, mas uma das coisas que nós às vezes esquecemos é que todos nós, em vários momentos das nossas vidas, nós nos deparamos com essas situações. E mais do que isso, nós vivemos situações como essas e o poder de mudar a história está em nós. A capacidade de nós vermos a história reescrita e a mudança do cenário, o Senhor entrega a cada um de nós. Porque que Deus, Ele não usou somente um profeta no tempo que Israel estava cativo na Babilônia. Deus usou Jeremias, mas Deus usou outros profetas, e Ezequiel foi um deles. E durante o cativeiro da Babilônia, a grande crise existencial que eles viveram durante aqueles 70 anos é: quando nós vamos sair daqui? Quando nós vamos voltar à nossa terra e nós vamos voltar à liberdade? Quando nós vamos voltar a poder adorar ao nosso Deus no lugar aonde nós realmente nascemos e desejamos estar? Só que o interessante é que quando eles tiveram a oportunidade, eles não valorizaram. O interessante é que quando eles estavam lá, eles deixaram de fazer. E aí, como muitas vezes na lei da humanidade, quando se perde, se sente falta, se valoriza e se deseja viver e estar. O povo de Israel viveu essa realidade. E a palavra de Deus diz que um dos profetas que mais foi usado, não apenas Jeremias, mas Ezequiel, e Deus mostrando para Ezequiel algumas coisas muito pontuais, ele leva Ezequiel a uma visão diferente da de Jeremias. Jeremias tem uma visão de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele tinha uma responsabilidade: manter o povo ciente de que nada seria antecipado e de que Deus cumpriria até o último dia aquilo que ele havia dito. E Ezequiel, ele de uma outra forma, de uma maneira totalmente diferente, o Senhor, até mesmo para fortalecê-lo e mostrar onde Deus queria chegar com o povo, Deus levava, e como leva hoje os seus profetas, a viverem as coisas. A palavra de Deus diz que nada acontece sem que antes Deus revele aos seus profetas. Ou seja, Deus continua sendo Deus e fazendo da mesma forma e da mesma maneira. Deus continua mostrando coisas para nós, homens e mulheres, não importa, que tem essa vida e essa intimidade com Deus e esse relacionamento com o Espírito Santo. Coisas que nós vivemos, coisas que nós estamos vivendo e coisas que nós vamos viver. As pessoas costumam chamar isso de premonição, pressentimento. Eu tive uma sensação. Não, você não teve nada. Se você tiver conhecimento do Espírito Santo, você vai saber que Deus mostra as coisas e antecipa muitas vezes, para que nós possamos andar na direção daquilo que Deus tem. E nós não venhamos a nos perder. A palavra de Deus diz que Deus leva Ezequiel a um lugar muito específico. E por que que nós muitas vezes somos levados dessa forma e dessa maneira? Porque nós vivemos exatamente a realidade que Ezequiel foi levado. Não importa se é na sua casa, se é na nossa vida, família, relacionamento, nós muitas vezes estamos vivendo isso. E o mais interessante de tudo é que no ano de 2025, nesses últimos anos, a igreja vive este esfriamento espiritual. É um povo que é de Deus, um povo que pertence a Ele, um povo que Deus separou, chamou e escolheu, um povo que tem
total condições de viver o sobrenatural. Um povo que pode confiar porque o seu Deus é chamado de Alfa e de Ômega, princípio e fim. Um povo que não tem como perder porque diz a palavra que não há o que possa fazer escapar das suas mãos, agindo eu, quem impedirá? E mesmo assim, é um povo que anda desta forma e desta maneira. E nós somos esse povo. E quando eu falo isso para você, eu estou chamando vocês e trazendo vocês de volta ao centro da vontade de Deus, aonde o Senhor deseja que nós possamos viver e experimentar coisas infinitamente maiores. Mas para que as coisas maiores, melhores e infinitamente sobrenaturais aconteçam, você e eu precisamos entender que eu preciso enxergar o cenário que está à minha volta. E por que que Deus mostra? Você sabe como é que funciona no mundo aí fora? Como é que o diabo trabalha? O diabo trabalha com aparência. Então o diabo não te mostra o que é ruim, o diabo te mostra o que aparentemente é bom, o diabo te dá 2 voltas, quando você cai no laço, ele puxa seu tapete. É assim que ele trabalha, todas as vezes. Então ele mostra aquilo que é legal de um jeito, aquilo que aparentemente é legal de outro, aquilo que você pode fazer sossegado e à vontade, que está tudo bem, e o pior, às vezes ele te leva a fazer coisas que você acha que é só entre você e Deus. Deixa eu falar um negócio, coisas que são entre eu e Deus, eu estou lascado, porque nós estamos falando de Deus, eu não estou falando de um homem. Eu estou falando daquele que tudo ouve, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E a palavra de Deus diz que ele é 3 vezes santo. Então o sarrafo vai lá para cima. Então quando nós temos esse entendimento, nós somos levados como Ezequiel. Não era fácil você se manter em santidade num lugar como a Babilônia. Não era fácil você se manter na verdade, que é Cristo, num lugar como nós vivemos. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos se assemelha à Babilônia. E a tudo que ela oferecia, o mundo de hoje oferece. Nada mudou. As coisas não evoluíram, porque a evolução do homem fez com que o homem se degradasse ainda mais em termos de caráter e de posicionamento. E naquilo que diz respeito à humanidade, nós fomos perdendo as características e as qualidades. Porque qualidades de humano e humanidade, a gente tem que ter aquilo que Deus sonhou para o ser humano, que é temperança, domínio próprio, longanimidade, os frutos do Espírito, fé, mansidão, bondade, benignidade, amor. E quando nós vivemos essas coisas, nós temos a oportunidade de experimentar cada vez mais aquilo que Deus tem. E quando nós não vivemos, nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus, e esse afastamento vai nos levando ao isolamento, o esfriamento. E quando isso acontece, a gente já nem sabe mais o porquê nós temos que andar com Deus. E mais ainda, o que nós deveríamos fazer andando com Ele. O povo de Israel estava exatamente nessa situação. Só que Deus precisava mostrar para Ezequiel que Deus ainda continuava sendo soberano. E que a única coisa que é necessária na vida de um ser humano é Deus dizer amém. Assim seja. Porque se Deus disser na sua vida, assim seja, dele é o querer e o efetuar, o desejar. Do Senhor vem o sim e o amém. Quando nós entendemos isso, a palavra de Deus diz que Deus leva ele a um cenário que o Senhor mesmo na sua palavra diz que era assim que o povo estava. E qual era o cenário? Sequidão, morte, desolação, isolamento, abandono, frustração, decepção. Esse era o cenário. Por que decepção? Onde está o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nos permitiu sermos cativos a um lugar como esse, e o pior, a um povo como esse, que fazia coisas que abominavam ao próprio Deus, e que irritavam e tiravam a alegria do próprio Deus. Então como é que Deus permite que o seu povo seja levado em cativo a um lugar que os usos e costumes afrontavam o próprio Deus? Simples. Esse é o desejo do seu coração.
é isso que Deus vai te dar. A boca fala daquilo que o coração está cheio, e a semente que você colocar na terra, essa vai germinar. E infelizmente, para algumas coisas, ela continua dando frutos a 30, 60 e a 100 por um. E o diabo pega tudo que Deus fala e faz e imita. Se Deus multiplica o que é bênção a 30, 60 e a 100 por um, o diabo multiplica a maldição a 30, 60 e a 100 por um. Porque essa é a semente. A palavra de Deus diz que o povo é levado ao cativeiro e eles vão passar 70 anos para que eles pudessem ser restaurados. Só que o que o Senhor faz? O Senhor chama Ezequiel e fala para Ezequiel: eu preciso que você entenda o que aconteceu com o meu povo, o que eles estão vivendo e aonde eu vou chegar com eles. Mas para que eles possam viver isso, alguém vai precisar acreditar. O que você e eu precisamos entender é que tudo com Deus sempre começa com apenas uma pessoa. Não importa o tamanho. Você tem um Davi, um Daniel, um Moisés, um Elias, um Eliseu, um Sadraque, um Mesaque, um Abednego. É assim. Você não tem 2 de cada. Você não tem 2 Jeremias, nem 2 Isaías. Você só tem um. Você não tem 2 Ezequiéis, só tem um. E o que eu quero dizer para você com isso? O seu nome e o seu sobrenome é único. Então o que Deus tem para nós é pessoal e intransferível. Ninguém vai viver aquilo que você deveria viver. As pessoas podem até ser usadas para viverem outras coisas e darem continuidade àquilo que às vezes a gente acha que Deus não merece. E aí a gente desiste, cansa, entrega. Aí a pessoa é usada por Deus para dar continuidade. Mas isso não tira a exclusividade daquilo que Deus tinha para a sua vida. Porque nós somos seres únicos. E se nós somos únicos, o sonho que Deus planta no coração de uma pessoa é dela. Sabe qual é o grande problema? Sabe por que Ezequiel está sozinho? Porque seria impossível 2 enxergarem a mesma coisa. Você sabe por que Moisés vai sozinho? Ele usa Arão, não, ele usa um intérprete porque ele era gago e porque ele falou para Deus que não sabia falar. Você vai ter o assessor que você quiser. A palavra de Deus conta que Elias passa 3 anos naquele lugar, ninguém nunca ouve o nome de Geazi. De repente Geazi aparece no alto da montanha. Você fala, onde é que esse cara estava escondido até hoje? Ele simplesmente aparece. E aí, como se não fosse o suficiente, Elias vai embora. Sabe o que ele faz? Vira auxiliar de Eliseu. O problema passa de um para outro. O que nós precisamos entender é que as coisas que Deus nos pede, nos dá de sonhos e de visões, nós temos que vivê-las. Quando Ezequiel foi levado neste tempo de cativeiro, Jeremias também estava. E por que ele não foi levado? Porque Deus queria falar com Ezequiel. E levar Ezequiel a enxergar o que nós precisamos enxergar. A palavra de Deus diz que ele pega Ezequiel e olha o que ele fala. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito, como um arrebatamento, como uma visão. Você pode dizer o que for. Você pode se assemelhar isso como foi a visão de João na ilha de Patmos. Porque João via tão claro e tão cristalino que ele descrevia o lugar e o ambiente. E as características e os detalhes da visão. Então Ezequiel foi levado num arrebatamento em espírito a um vale. Ele colocou ele no meio de um vale de ossos secos. Primeira coisa que eu e você precisamos entender: para de olhar as coisas de longe. Tem que olhar de perto. Sabe qual é o problema? E aquilo lá não está muito bom. Isso aqui acho que não vai dar certo. Esse aqui eu vou me manter longe. Eu não posso fazer nada disso. Esse eu sei que não vai dar certo, é por isso que eu tenho que ajudar. Aquele lá eu sei que é um problema, é por isso que eu tenho que dar perto. Aquele lá eu sei que não vai dar em nada, mas eu não tenho que perguntar se ele vai dar em alguma coisa. Eu tenho que fazer aquilo que eu fui chamado.
Então o que nós precisamos entender é que se nós desejamos viver isso com Deus nesse ano, nós precisamos estar prontos para ser levados a esse lugar. E por que é que Deus leva ele a esse lugar? Para chamar a atenção aonde você, Ezequiel, pode se enquadrar nesse cenário. O que eu posso fazer por você? Mas mais do que isso, o que é que você pode acreditar daquilo que você está vendo? A palavra de Deus diz que ele é jogado no meio. E lá no meio, ele olha e ele vê o cenário. Vai para o versículo 2. Olha o que ele continua dizendo. E me fez andar ao redor. Ele não tirou ele. Anda ao redor deles. Vai andando. Não deve ser um cenário bem ruim. Como que seria isso? É fácil, vai num cemitério, pega todos os ossos, tira, joga todos no chão e vai andar no meio deles. Só que não pega os ossos e coloca cada cadáver ou cada esqueleto junto. Você faz assim, ó, uou, joga para cima. E eles vão cair numa bagunça só. Essa perna de um, com o osso do outro, com a cabeça do outro, com o fêmur de outro, com o braço de outro. Era assim que estava o lugar. Ou seja, não dá nem para você saber quantidade, qualidade e que tipo de pessoas estavam. Porque você não conseguia juntar as formas. Sabe o que Deus está dizendo? É assim que eu enxergo um povo que não anda segundo a minha vontade. Desconjuntado. A mão quer para um lugar, a perna quer para outro. A cabeça quer te levar para um lugar. Ah, mas meu coração quer me levar para perto de Deus. Mas a minha cabeça quer me levar para outro lugar. Mas meu coração quer me levar para perto de Deus. Quem já viveu essa crise existencial? Só eu vivo isso, vocês nunca viveram. Ninguém nunca viveu isso. Ah, eu tenho na minha cabeça um plano estabelecido. Aí o seu coração está dizendo para você, não vai viver nada do que você está estabelecendo. Aí você diz, cala a boca, coração, eu já tenho estabelecido. Não, e aí o seu coração fala, para de se iludir. É você que está tentando se enganar. Você não vai viver, porque não é a força da sua mente, mas é a força do seu coração. E a palavra de Deus diz que ele simplesmente é colocado naquele lugar e Deus fala para ele, começa a andar em volta. E aí, está gostando do que você está vendo? O que você está achando do que você está vendo? Nós precisamos entender, é assim que Deus mostra o diabo, é assim que ele mostra ele se levantando, é assim que ele mostra as nossas vidas. Sabe por quê? Ah, porque Deus ele quer nos expor? Não, é porque ele é luz e aonde ele está tem que vir tudo, a luz tem que sair, a existência, não tem como. Você vai colocar o sol do meio-dia dentro da sua casa e acha que a poeira que está no canto não vai aparecer na minha vida e na sua vida e está tudo bem, porque esse que vai iluminar não te envergonha, não te acusa, não te afronta, não te humilha, não te menospreza, não te despreza. Aí você fala, nossa, está bagunçado aqui, nem limpava esse canto aqui, mas também não tinha visto, não tinha tanta luz. Aí você fala assim, espera porque eu vou limpar. Ele fala, não se preocupa não, eu estou aqui porque eu fiz as trevas, eu criei a luz. Eu não tenho problema com isso. Eu vejo as coisas que não são como se já fossem, mas eu também vejo as coisas que não são. Esse é o nosso Deus. Então quando ele coloca Ezequiel ali, ele não tem problema de autoafirmação. E nem tem problema se o profeta vai ficar chocado. A palavra de Deus diz, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, vai por 3. Ou seja, ele consegue reparar que aqueles ossos, além de tudo, estavam muito secos. Ou seja, quanto tempo faz que a gente está morrendo espiritualmente? Bastante tempo. Porque a apostasia, o esfriamento da fé, não acontece da noite para o dia. O afastamento te leva ao esfriamento e ao isolamento. E quando você está isolado, você acha que está tudo bem, e a pior coisa que existe é você estar isolado de Deus, afastado de Deus, resfriado espiritualmente e com as contas pagas. Aí é a queda do coice, porque você só vai voltar e lembrar o dia que você notar que Deus fez falta. Ezequiel, ele diz, filho do homem, poderão viver esses ossos? Que pergunta é essa? Se Deus te perguntasse,
Pode reviver um sonho que você tem, que já morreu e você está vendo ele lá esturricado, porque nós temos muitos assim. Quantos de nós? Nós construímos a nossa vida com alegrias e frustrações. A nossa vida é uma sucessão de posso fazer e de não consigo fazer. É uma sucessão de fazer aquilo que eu posso, mas não aquilo que eu quero. E hoje o grande problema na mente das pessoas e essa geração é o ser contrariado. E ser contrariado faz parte do crescimento de caráter e espiritual de alguém. Porque é assim que Deus afunila e nos ensina. Não é do jeito que você quer, Ezequiel. Não é da forma que você imaginava, Jeremias. E nem é do jeito que os outros profetas estão dizendo. É do jeito que eu estou falando. Mas mesmo assim, eu vou levar vocês para entenderem que eu continuo sendo Deus. E ele diz, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Quantas vezes nas nossas vidas, em especial nos momentos onde nós nos decepcionamos, a gente diz esta frase: Deus sabe de todas as coisas. Isso pode ser, eu amo Deus acima de todas as coisas, e eu sou tão obediente que eu aceito de bom grado tudo o que Ele faz na minha vida. Ou pode ser uma outra justificativa. Eu não creio, por isso esta é mais fácil eu dizer. O Senhor sabe de todas as coisas. Porque existem duas explicações. E o ser humano normalmente vai para: o Senhor sabe de todas as coisas. Como é fácil dizer o Senhor sabe de todas as coisas quando o defunto é o do vizinho. Quando é um nosso, onde é que o Senhor estava? Por que é que o Senhor fez isso? Quando é do outro, irmão, Deus está no controle. Eu estou falando isso para vocês porque é muito fácil quando o pastor usa estes jargões para manipular a situação. Só quando você olha, você tem alguém que habita dentro de você que diz: cuidado com o que você vai falar. Para de passar a perna nos outros. Ou você crê ou você não crê. Ou você entende a dor do próximo, ou para e tira a mão disso. Olha o que ele diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Jeová, tu sabes. Cenário lindo, vale de ossos secos, no meio do cemitério, Deus conversando com você, como se fosse um jardim regado, dizendo: e aí, Alessandra, esses ossos poderão viver? Senhor, a gente pode sair daqui para conversar, porque esse lugar aqui, ele não é muito agradável. Olha o que ele continua dizendo, vamos no 4. Então me disse: profetiza. Essa é a palavra e a grande ausência nos dias de hoje. Profetiza. Mas o que é que eu vou profetizar? A palavra de Deus na sua vida. Está recheado. Tem várias, milhares, milhões. Nós temos que profetizar, porque se a boca não falar daquilo que o coração está cheio, como é que nós vamos tocar o coração do nosso Deus? O próprio Davi dizia para Deus: a um coração contrito e um espírito quebrantado tu não desprezarás. Ou seja, eu vou traduzir para você na linguagem 2024. O cara que estava atrás das malhadas, que cheirava a ovelha e sujeira de ovelha, e que de vez em quando era levado para dentro do palácio do rei, para tocar para Saul, para o espírito imundo sair para ele dormir. E na saída, quando ele estava na porta, Saul jogava a lança. Ele voltava para trás das malhadas e tinha que dizer para Deus tudo aquilo que ele tinha no coração. Deus olhava e falava: achei a meu servo Davi, um homem segundo o meu coração. Porque ele consegue, diante de tudo isso, ser sincero e verdadeiro. Ezequiel, o que é que você está vendo nesse vale de ossos secos? Ossos muito secos. Filho do homem, esses ossos são capazes de reviver? Coloca teu nome. Filho do homem, Alessandro, esses ossos são capazes de reviver? Aí a pergunta vem: você quer que eles revivam porque você quer ser restituído? Ou você quer que eles revivam porque você quer ser restaurado?
Porque se você quiser que eles vivam para ser restituídos, você só vai ter de volta o dia que aquilo que você perdeu foi roubado. Agora, se você quiser que eles sejam restaurados, eles vão viver exatamente o que o Senhor disse nessa palavra. Eles vão voltar a ser o que Deus sonhou para eles. Você vai voltar a ser o que Deus sonhou para a sua vida. Aí a palavra continua dizendo, profetiza e diz-lhes, olha Deus ensinando, filho, olha para o vale, olha para a situação, olha para o ano de 2025, assim como o Vitor disse, olha eu já estou no dia 9, Senhor não aconteceu, mas não se preocupa não, hein, estou dando 318 dias para o Senhor. É isso. Por quê? Porque Ele pode fazer todos os dias, ou pode fazer hoje. Mas se Ele fizer hoje, você está pronto para receber? Ou você vai ter saído do cenário dos ossos secos, porque você não crê que poderia ser hoje? 2025 tem que ser o ano que você tem que olhar todos os dias e dizer, tem gente que faz muito, eu já fui convidado para fazer muito isso, é 12 dias para 12 meses, 12 horas para 12 minutos, 12 segundos para 12 semanas, eu já fiz todas essas coisas, todas. Aí hoje, quando eu sou convidado para essas coisas, eu falo para Deus, é sério, 12 dias resolvemos os 12 meses? Poxa, não é fácil assim não. Não. E o que é que o Senhor quer? 12 meses. Por que o Senhor quer 12 meses? Por que eu não vou querer 12 meses? A coisa que mais agrada ao Pai é ter o filho perto. Você vai semear 12 dias, eu vou te dar 12 meses. E depois eu nunca mais vejo a sua cara. Que negócio é esse? Sabe o que nós temos que entender? É que Ezequiel ia ficar na frente do vale de ossos secos, olhando os ossos secos, se ele não abrisse a boca. Porque Deus levou ele lá. E fez uma pergunta, esses ossos podem reviver? Quem disse para Deus que podia? Ele. Tu sabes. Se eu sei, faz. Você lembra de alguém lá no Novo Testamento que pergunta para Pedro, tu me amas? Tu sabes. Então apacenta os meus cordeiros. Esses ossos podem reviver? Tu sabes. É? Então abra a sua boca, profeta, e começa a dizer para o vale que esses ossos vão reviver. E aí o Senhor ainda ensina a gente, colocando palavras simples, olha para esses ossos e diz, ouve a voz do Senhor. Vai para o próximo. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quantas vezes a gente recebe a palavra profética? Dessa forma, o Senhor tem algo para a sua vida. É exatamente o que ele acabou de dizer. Agora você foi para frente porque você agora teve pressa. Pode voltar dá ré. Assim, puxa o freio de mão. O que ele fez aqui foi exatamente isso. Olha o que ele fala, assim diz o Senhor, farei entrar. Sabe o que ele está dizendo? O final da promessa. É assim que Deus faz. Eu vou restaurar a sua casa. Esse é o fim da promessa. Mas e o meio do processo? Sabe quem tem que viver? Nós. Sabe quem tem que profetizar nele todos os dias? Nós. Sabe quanto tempo demorou para esses ossos se juntarem? A palavra de Deus não diz. Ela só diz que eles fizeram. Mas ele não diz o tempo que demorou para tudo isso acontecer. Para nós parece que a visão foi de 1 segundo. O Senhor me deu uma visão, me colocou diante de um vale de ossos secos. E Ele me colocou lá no meio. E quando eu olhei para os lados, eu vi que os ossos eram sequíssimos. E a visão, como toda visão que dura alguns minutos, logo eu me dei um belisco e eu acordei. E quando eu acordei, eu vi que era um sonho. Só que não era isso. Só tinha um jeito de sair da visão. Quando aquilo se transformasse no que Deus queria que se transformasse. Deus pode deixar você num sonho, numa visão, onde você fica nisso, e ninguém consegue em volta entender porque que você está tão cabeçudo, tão cabeçuda, pensando na mesma coisa, mas foi o Deus que te deu.
E aí você quer dividir com as pessoas, quer falar assim, vamos lá no vale, olha, eu quero te mostrar, nesse lugar aqui vai ter vai ser um exército maravilhoso. A pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu vou julgar ele aqui, mais fácil. Que vai acabar aqui mesmo, já cai aqui logo. Aí daqui a pouco ele vem e chama outro. Não é assim que a gente faz? A gente olha para o negócio e fala assim, o Senhor me mostrou que Ele vai fazer. É que nem nós estamos às portas de entrar num novo lugar, de ampliar tudo isso aqui. Eu olhei para o lugar e eu comecei, aqui vai ser isso, vai ser aquilo. No final eu estava assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, o senhor está ouvindo, né? Está anotando tudo. Porque se o senhor não fizer, eu não vou fazer. Mas porque eu não tenho como. Acho que o senhor sabe, né? Que eu não tenho nada. Mas eu estou sonhando. E para quem que eu estou sonhando? Para Ele. Nele e por Ele. Ah, porque você quer uma coisa grande. Eu não quero nada grande, eu quero quem é grande. E Ele é grande o suficiente para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Só que essa é a realidade. Ou você olha, os teus olhos começam a brilhar, e você começa a dizer, meu Deus, eu já estou vendo esse exército, nossa, ele está dizendo que ele vai reviver isso, meu Deus, olha que coisa linda, isso era só restituição, porque isso foi o roubo que aconteceu na vida do povo, e o povo tão esfriado espiritualmente, secaram os ossos. Depois da restituição vem a restauração. Aí Deus volta a sonhar na sua vida e na minha vida. E Ele continua dizendo, eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Vai para o próximo. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne. Espera aí, por que Deus fala as coisas de uma forma organizada? Por que Ele não pôs a pele, depois pôs o nervo? Porque não dá. Mas antes de fazer tudo isso, o que Ele precisa fazer? Ele precisa juntar eles. Porque lembra que estava uma bagunça? De quem é esse osso? É meu, esse é seu. Não dá para juntar os dois. A gente precisa, toma o seu e me dá o meu. Era mais ou menos isso. Aí Deus precisava que alguém te declarasse isso. Quem é que declara na sua vida isso? O que você ouve daqui precisa fluir como um rio de água viva. Para que aquilo que vai sair de dentro de você flua como um rio de água viva. Se você está sendo os seus dedos, eu falo, esse é o meu chamado, enfiar os seus 2 dedos na tomada. E recarregar você para o próximo, para o próximo, para o próximo. E se você conseguir entender onde Deus quer chegar, você vai chegar na sua casa, sabe o que você faz? Você fala assim, ó, carregaram minha vida lá na igreja. Sabe o que eu vou fazer hoje? Aquilo que eu recebi lá, eu vou dar aqui. Olha, casa, eu estou dizendo para você, você não vai ser mais um vale de ossos secos. Esse relacionamento vai ser restaurado. A minha vida, o meu relacionamento, essa situação financeira que eu não aguento mais, esse monte de osso amontourado, essa casa que eu não gosto, esse lugar aqui que eu nunca gostei, essa situação que eu nunca desejei. Se você fizer isso, você vai ver os ossos se mexerem. Agora, se você não fizer, por que é que Deus faria? Por que Ele faria? Se o profeta não abrisse a boca. Se o profeta é quem teria que dizer ao povo, acredita, Deus é real. E Ele continua dizendo, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis e saberei que eu sou o Senhor. Plano inicial. Deus refaz para ser restituído. Vai para o próximo. Então profetizei. Ele recebeu o roteiro. Ezequiel faz exatamente o que eu estou te dizendo. Você acredita? Se você está dizendo, quem sou eu para não acreditar? Toma o roteiro, Ezequiel pega e abre o rolo, e ele continua, ele olha para aquele vale de ossos secos. Tem hora que fica difícil, sabe o que você faz? Fecha teu olho. Não consegue fazer de olho aberto, faz de olho fechado. Porque o cenário está te roubando, faz de olho fechado. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Então fecha o teu olho e começa a declarar, aonde não tem nada, vai sair à luz a existência. Aonde estava morto, o Senhor vai ressuscitar.
E aquilo que o Senhor tem para ressuscitar é infinitamente maior do que eu poderia fazer. Porque quando Deus sopra a vida de novo no vale, o vale deixa de ser um vale de ossos secos para se transformar num exército. E ele continua dizendo: enquanto eu dei ordem, profetizei como se me deu ordem, e houve um grande ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Deixa eu falar um negócio para você, quando você começa a falar Deus, o diabo começa a ficar louco. Quando você vai na sua casa e diz: essa casa é casa de paz, é casa de bênção, aqui nesse lugar é um lugar que habita paz, que habita a presença de Deus, nesse lugar não tem mais lugar para o diabo habitar, ele vai ficar louco. E pastor, ele vai se levantar? Óbvio, você afrontou ele, você menosprezou ele, e o pior, você foi saquear a casa dele. Ele não vai gostar. E você tem o que a ver com isso? Nada. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Se reveste da armadura de Deus, porque a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, potestade e dominadores nas regiões celestiais. E sobre isso o Senhor já te revestiu capacete, armadura, couraça, pés e tudo o que você precisa. E quando for necessário, existe uma espada que ela corta e separa ossos e medula, de tão afiada que ela é. E sabe por que ela corta dos dois lados? Que é para fazer ao mesmo tempo. Você sabe uma espada, o que faz uma espada? Quando ela entra, um estrago. Sabe o que ela faz quando ela sai? 2 vezes maior. Por isso que a espada do Senhor, ela é de 2 gumes. Nós precisamos entender. É para o estrago não ter como ser refeito. Quando o Senhor desce, estende as mãos, acabou. A palavra de Deus diz: enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Você vai sentir o diabo se levantar, você vai sentir a sua casa, você vai sentir, nossa, esse ambiente aqui está meio hostil, está mesmo, se reveste, diz, está amarrado, coloca o diabo no lugar dele, joga o óleo, faz que nem eu, joga no cachorro, joga em todo mundo o óleo, não tem o menor problema. Ah, mas eu não posso, porque a religião diz que eu não posso. Quem diz que você não pode? O que você não pode é ficar quieto e deixar o diabo pisar em você. Isso você não pode. O que você não pode é aceitar um monte de osso seco e dizer: esses são de estimação, esses aqui já estão adornando esse lado da casa, aqueles ali a gente não mexe porque nós não vamos mais mexer naquilo, esses aqui eu já desisti. Não, está amarrado, esses ossos vão ter que se tornar um exército como o Senhor falou. E por quê? Porque eu estou dizendo não, porque Ele disse que se eu crer e abrir a minha boca, Ele falou: você profetiza, filho do homem. Porque Deus não precisa profetizar. Deus só diz: haja luz. É simples. E ele continua dizendo: e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, e cada osso ao seu osso. Olha como Deus, ele primeiro desorganiza, depois ele vai organizando. Primeiro ele faz aquele rebuliço, você fala: nunca mais vou achar nada nesse lugar, nunca mais vou achar meu dedo, agora eu não acho mais o pé, não acho mais a perna, não acho mais nada. Se preocupa não, que quem vai ajustar está no controle de todas as coisas. Continua, vai no 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Sem nervo não tem controle. É o que liga um no outro. É o que controla a ação dos ossos. Por isso que o osso não vai mais. Por isso que ele não vem menos. Por isso que ele não vai para o lado que não pode. Por conta dos nervos. Deus, em primeiro lugar, coloca limites estabelecidos na sua palavra para que a gente ande segundo a sua vontade. E ele continua dizendo: e cresceu a carne. Por quê? Porque não vai ficar nada exposto. Aquilo que Deus traz e mostra da sua vida não é para a sua vergonha, é para que você saiba que você tem um Deus que restaura todas as coisas. E na restauração, nós novamente somos revestidos. Deus nos coloca o limite. Aí Deus começa a colocar a carne para mostrar em nós que nós não vamos deixar de ser humanos. Ele não vai tirar a carne porque você
vai vencer a carne. Não vai ser ele. Sou eu e você. Sempre haverá a carne. E aí ele continua dizendo, estendeu-se a pele por cima. Sabe por quê? Porque a pele é que vai te dar essa impressão de que agora tudo está sendo restaurado. Mas posso te falar, pode ter osso, pode ter nervo, pode ter carne, pode ter pele. Tudo isso é aparência. Se não houver a presença, ninguém chega em lugar nenhum. A presença. E ele continua dizendo, mas não havia neles espírito. Vai no outro, vai no 9. Alô, Jesus, tudo bem? Tudo bem. Estou bem, estou na igreja, o senhor pode me ligar depois. Nós conversamos, inclusive estou no culto e a gente compartilha depois aquilo que foi ministrado ao meu coração. Amém. E eles lhe disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Foi o seu? Porque se fosse na terceira, você podia pedir música no Fantástico. Glória a Deus pela sua vida. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos. Como é que ele encheu o cenáculo em Pentecostes? Como um vento veemente e impetuoso. Deus não muda. Filho do homem, Filho do homem. Profetiza, Filho do homem. Quem era o Filho do homem dentro do cenáculo? Jesus. Assim como eu ordenei, o Espírito veio dos 4 ventos, como um vento veemente e impetuoso, e encheu todo o cenáculo. E todos que estavam naquele lugar receberam o Espírito Santo. Como línguas repartidas de fogo repousaram sobre eles, e cada um recebendo o dom saiu falando em línguas, as línguas que durante a festa, os judeus espalhados por toda a terra que voltavam, e apesar de serem judeus, já não falavam mais a língua natural, cada um deles ouvia o evangelho e o nome do Senhor sendo glorificado na sua própria língua. Sabe o que significa? Deus nunca perde a mão. E olha o que ele continua. Vem dos 4 espíritos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Aí eu te pergunto de novo, quem é que estava apavorado dentro de um cenáculo, quase 120 homens, desesperados, com medo, o que nós vamos fazer? Ele morreu, tem gente que diz que ele ressuscitou, Maria foi lá e diz que viu ele, quem vai confiar em Maria? Tinha tudo isso. Ou você acha que a igreja deles era diferente da nossa? Quem foi que falou que Jesus ressuscitou? Maria. Sabe que Maria tem histórico, né? Maria não era confiável, não. Vamos esperar mais uma testemunha confiável, porque essa aí a gente não confia, não. Não mudou nada. 2024 anos só se passaram. Nós continuamos os mesmos. Jesus falar com uma pessoa, se a pessoa chegar e falar assim, Jesus falou comigo. Você vai falar, falou? Tá bom. Aí vai no outro e fala assim, Jesus falou com fulana. Esquece, toda hora ela fala a mesma coisa. Você já desconsidera, porque a igreja não muda. Por que ela não muda? Porque é formado por seres humanos, e nós não vamos mudar. Nós só vamos mudar quando ele voltar ou a gente morrer. É simples assim. Até aí, sabe o que nós precisamos? Ressuscitar, porque nós somos o vale de ossos secos, e eu preciso todos os dias que Deus sopre do Espírito sobre o meu corpo, para que eu deixe de ser um cadáver que anda sobre a terra, e que por enquanto respira, porque ainda tem ar dentro dos seus pulmões, mas se tirar o ar, o que sobra de nós? Nada. Agora deixa eu falar um negócio para você. A palavra de Deus não diz que ele soprou o ar nas suas narinas, diz que ele soprou do seu Espírito. Você quer viver ou sobreviver? Escolha. Quer viver? É o Espírito. Sobreviver é o ar. Deus trouxe vida, e vida em abundância. E ele continua dizendo, vai para o 10.
E profetizei como ele se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Vai para o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Sabe por quê? Porque eles sentavam à beira do rio. E eles ficavam dizendo, cantarolando, murmurando e salmodiando, dizendo: Senhor, os nossos ossos estão secos. Por quê? Porque o Senhor nos tirou a nossa terra, a nossa liberdade e a nossa vida. A palavra de Deus diz que 70 anos depois, esse mesmo povo cantava: nós estamos como os que sonham, porque virou a nossa sorte o nosso Deus, e Israel hoje é livre. O mesmo Deus. E ele continua dizendo: e toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós fomos cortados como se Deus tivesse nos cortado e nos lançado fora. Continua, vai no verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes. Você prestou atenção quantas vezes Deus usou a palavra profetiza? Se você não viver isso, você pode viver da promessa ou da profecia alheia. Alguém que vai profetizar sobre o seu vale de ossos secos. Sabe qual é a diferença? A alegria no seu coração quando você vê o seu vale ser reconstruído, porque você acreditou, vai ser infinitamente maior. Porque senão você não vai se alegrar nem na alegria, porque você não creu para ver. Dentro daquele cenáculo, antes de Jesus soprar o Espírito dos 4 ventos, ele perguntou para Tomé: põe a mão aqui. Nossa, agora eu acredito. Ele enfiou a mão no buraco. Agora eu creio. Ele falou: agora você crê? Benditos são os que não viram, mas creram. Ele não podia deixar passar. Porque Tomé dizia na frente de todo mundo: só vou acreditar quando eu ver. A Maria viu ele: só vou acreditar quando eu ver. Eles chegaram e disseram: olha, alguns já viram ele, só vou acreditar quando eu ver. Os 2 voltaram de Emaús cantarolando, dizendo: nossa, vocês não sabem quem nós encontramos no meio do caminho. Os mesmos que foram murmurando e reclamando, nós somos assim. Eram 2 ossos secos andando, voltaram 2 soldados para dentro do cenáculo. Olha, vocês não sabem quem nós encontramos. Nosso coração queimava e ardia quando ele falava conosco. Aí ele aparece e diz: paz seja convosco. Ficou todo mundo mudo. Tipo assim: foi você que falou? Não, foi você? Não, não fui eu. Não foi. E quem tinha coragem de dizer? A palavra diz: ninguém tinha coragem de dizer que ele era. E aí Tomé questiona. O cenáculo estava trancado, só um detalhe, por dentro. Não tinha como entrar. Os mesmos que foram como ossos secos, voltaram trazendo as boas novas. Os mesmos que não acreditavam, foram cheios do Espírito Santo. Os mesmos, e os mesmos que ele está dizendo, os ossos secos da sua vida, precisam tomar posse da ressurreição e da vitória. E ele continua dizendo: profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão como mortos, e como mortos vocês têm vivido, mas não se preocupa, eu não vou criticar vocês, eu não vou falar mal de vocês, eu não vou humilhar vocês. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a sepultura de vocês. E eu vou trazê-los de volta, porque Ele ainda é Deus. E Ele continua dizendo: e vos farei sair, volta. E vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Restituição. Enquanto Deus não te restituir, vai continuar um vale de ossos secos. Quando Ele restitui, Ele traz de volta ao centro da sua vontade, a sua presença.
Olha o que ele diz. Vai para o 13, está terminando. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Deus não muda. Eu sei que vocês não estão acreditando, mas deixa eu falar para vocês. Vocês vão saber quem é Deus quando eu abrir a sepultura. Você vai saber que Deus está na sua casa quando Ele restaurar a sua casa. Você vai saber que Deus está na vida do seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho, seja com quem for, quando Ele restaurar o relacionamento. Não é você vai saber que Deus está no negócio quando Ele te der o escape e o livramento. É quando dentro daquele lugar, naquele cenário, no vale de ossos secos, Ele fazer você entender e enxergar que Ele tem poder e autoridade para juntar os ossos e restaurar todas as coisas. Todas. Vocês vão saber que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas ao povo meu. E eu quero trazer isso para você essa noite. Vai no 14, vamos no último. Lembra qual foi a primeira palavra que ele deu para Ezequiel? Eu vou colocar o meu espírito. Qual foi o cumprimento da promessa? O meu espírito. Qual é a primeira palavra que Deus te dá quando você entende quem Jesus Cristo é na sua vida? Você o reconhece como seu Senhor e Salvador. Ele vem e habita em você com o seu espírito. Nós não podemos mais ser esse exército de ossos. Nós não podemos mais ser isso. Porque nós somos a habitação desse Espírito. O Senhor não vai derramar sobre você o Espírito de Deus já habita em vós. O que nós não podemos fazer é matar este Espírito, ou extingui-lo, ou esfriá-lo, porque nós não queremos mais. O que Deus tem para a sua vida é você se transformar neste exército. Homens e mulheres segundo o coração do Pai, que vivem porque têm a capacidade, porque têm a fé, o desejo e a vontade de abrirem a sua boca e dizer: restaura a nossa história, como as torrentes do Negueb, como um lugar deserto que uma vez por ano descem as águas que do degelo da montanha e transformam um deserto no jardim mais precioso da terra. E depois, ele volta a ser deserto. E depois, ele volta a ser um jardim precioso. E depois, ele volta a ser deserto. E depois, ele volta a ser um jardim precioso. Porque eu faço o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, quantas vezes eu quero e com quem eu quero. Não é isso que ele diz? Nós precisamos entender. E saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Pronto, profeta, pode despertar e voltar para a sua vida. Como? Depois de ver toda essa transformação. Como é que depois de enxergar um cenáculo cheio do Espírito Santo, eles conseguiram voltar para pescar? Porque nós somos assim. Deus ainda é o suficiente, apesar de muitos de nós não crermos nisso. Mas você quer que eu viva da fé? Eu quero que você viva pela fé. Mas se eu viver pela fé, o que vai ser da minha vida? Aí eu te faço uma outra pergunta. Sem fé, o que é a sua vida? Um amontoado de ossos secos? E sabe qual é o fim dos ossos? Cada vez mais secos, até se transformarem em sequíssimos. E os ossos podem habitar um lugar por centenas de anos. Agora, seres vivos
o exército do Senhor só pode permanecer enquanto o Senhor desejar. Que essa noite nós possamos ter isso nos nossos corações. Talvez esse ano de 2025 seja o ano de você voltar a ser um maluco, uma maluca diante de Deus. Pegar o óleo, sair na sua casa, joga para todo lado, joga para tudo. Vocês ganharam a tartaruga, tem que ungir a tartaruga também, que eu posso fazer. Cada um com seu chamado. Eu unjo o cachorro, você unge a tartaruga. E começa a profetizar, e começa a declarar. A tartaruga já dura 2000 anos. Se você profetizar, vai demorar 4000 anos para morrer. Provavelmente Jesus vai voltar, a tartaruga vai estar aqui, levantando a pata e dando glória, porque essa é a realidade. Mas é isso que nós precisamos fazer. Se você não tiver uma vida de verdade, intimidade com Deus, e você não souber que Ele é teu Pai, deixa eu falar, nada vai mudar. O dia que Ele tiver que puxar a sua orelha, Ele vai puxar do mesmo jeito. Não adianta disfarçar. Não adianta chamar Ele de Senhor onipotente. Quando Ele tiver que arrancar minha orelha, Ele vai arrancar. Porque Ele é meu Pai. Quando Ele tiver que me corrigir, Ele vai corrigir. Então, como meu Pai, eu posso ter a liberdade, a alegria de entrar no lugar santo, o santo dos santos, o trono da habitação do Deus Altíssimo, como muitos dizem, mas eu posso chamar Ele de Paizinho. Essa é a diferença. Nós precisamos crer. Nós precisamos fazer de 2025 esse melhor ano de Deus nas nossas vidas. Poder profetizar e dizer nas nossas casas, se unir uns com os outros e dizer, irmão, o que é que você está precisando na sua vida aí? Olha, eu estou precisando, estou vivendo um vale de osso seco, é verdade? Como é que você sabe? Porque tem um monte de osso na minha casa. Faz o seguinte, vamos começar a profetizar, vamos começar a declarar. É a minha empresa que não vai para trás, não vai para frente, está cheio de osso encalhado, entulhado. Vamos transformar isso num exército, como o Senhor disse. E só tem um jeito, é você trazer a luz à existência, é você tocar o coração de Deus. A única coisa que tocou o coração de Deus na palavra de Ezequiel foi: assim como diz o Senhor dos exércitos, ouvi, ossos secos. Aí já não era mais ele, era a fé que ele tinha. Se Deus disse, vai acontecer. Se o Senhor me pediu, eu vou obedecer. Se o Senhor falou, eu vou entregar. Se o Senhor me pediu para abrir o meu coração, eu vou abrir. É para fazer isso, Senhor, é para declarar, é para profetizar, é para dizer todos os dias como é que vai ser. Tem tanta gente que tem dificuldade de viver um dia de cada vez. Aí a pessoa diz, mas está difícil, porque viver hoje é difícil. Não, viver ontem foi difícil. E aí você ficou amarrado. E por isso que o dia de hoje está tão difícil. Você está amarrado no ontem. Quando você vive um dia de cada vez, e você vai vivendo em paz o dia de hoje, sabe o que é que vai vir no dia de amanhã? Paz. Porque cada dia cuidará de si mesmo, basta o seu bem, o seu mal. E nós temos tanta dificuldade, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Não faço nem ideia. Mas uma coisa eu sei, Ele é o mesmo de ontem, do ano passado, do ano retrasado. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que quando eu estava no vale da sombra da morte, estendeu a mão. Ele é o mesmo que me tirou do deserto. Ele é o mesmo que me colocou no colo nos momentos onde eu não pude carregar. Ele é o mesmo. E o que é que vai mudar? Só tem uma coisa que muda. É a nossa fé. Se isola, se esfria, se afasta. E aí diz, onde é que o Senhor está? Estou aqui. E você? Já cheguei no vale, mas eu nem te levei, mas eu vim por conta própria. Já vou tomar o meu lugar no deserto e no vale de ossos secos, porque eu vou acabar secando mesmo. Você não pode ir para o vale, se Deus não te levar. Nem para o deserto, se Deus não te levar. A palavra de Deus diz, há tempo para todas as coisas. Ezequiel foi levado num tempo de morte, de secura, de apostasia, esfriamento da fé e de tristeza. Sabe como é que ele saiu de lá? Com um exército cheio da presença do Espírito Santo, dizendo, esta é a grande obra de restauração. Porque agora não é mais ter vida,
agora é a vida em abundância. É você e a sua casa dizerem: eu e a minha casa servimos, não serviremos ao Senhor. Foi por isso que eu pus a Cláudia. Foi por isso que eu disse e fiz vocês verem, entenderem. Este é o privilégio. Deixa eu contar um segredo para você. Eu estava em Maringá pregando. E eu estava assistindo. Tem gente que acha assim, foi pregar fora, foi em Maringá, estava no restaurante jantando. Estava não. Eu atendi tanta gente, mas tanta gente, que a única coisa que eu queria era desligar as vozes na minha cabeça. Mas foi impossível. E aí eu fui para frente da TV. E aí eu estava vendo o culto. Que vocês estavam aqui. Eu estava vendo o culto. E a minha esposa estava pregando, meu filho tocando, minha filha cantando, tinha um monte de gente aqui. O Senhor falou para mim: fecha o olho. Eu fechei. Ele falou para mim: agora ouça. Ele fez sair a voz da Alessandra, da Carol e do Marcos. E ele deixou só as três. E ele falou: você nunca na sua vida vai ouvir um som como esse, da sua família no altar. Está entendendo? Aí você fala: o que você foi fazer lá? Fui fazer o que eu faço aqui, ficar com ele. E aí ele fala. Então não é eu e a minha casa serviremos, nós já servimos. Mas o vale está difícil, não importa. Cata esses ossos todos, Deus vai fazer o que tem que ser feito. Se preocupa não, tem osso que nem parece que faz parte. Mas Deus transforma eles num exército muito numeroso, cheio do meu Espírito. Amém? Quantos aqui querem viver o sobrenatural em 2025? Eu quero. E nós vamos viver para a glória de Deus Pai. Você e a sua casa. Esse vai ser o som que você vai ouvir. Eu e a minha família. É por isso que a gente põe as famílias aqui. É por isso que a gente põe famílias aqui em cima. É por isso. Quando a gente estava fazendo a ceia, o Senhor falou assim para mim: chama as crianças. Eu falei assim: eu gosto de inventar toda vez, né? Aí eu chamei a Sofia. Falei: meu Deus, e se ela não orar? Ela orou. O Senhor falou para mim: dá licença, eu conheço, né? Aí um monte de criança. Aí eu olhei, falei: preciso chamar um menino. Aí eu olhei, o Senhor falou: Davi. Eu falei: esse nome é sugestivo. Vem aqui, Davi. Aí eu falei: não vai. Eu senti o coração dos dois batendo na minha mão aqui, ó. Tum, 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 tum. Pergunta se alguém refugou. Pergunta. Eles sabem. E da onde vem o perfeito louvor? Da boca dos pequeninos. Ou a gente vive isso, a gente vai continuar vivendo religião. E religião não dá mais para viver. Nós precisamos viver essa verdade, essa simplicidade. É da boca dos pequeninos. Vem aqui, ora, agradece isso aqui. E por que ele vai agradecer? Porque eles eram desprezados lá atrás. E ele dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Nós temos que quebrar os protocolos. Nós temos que viver isso. Você tem que viver isso na sua casa. Saia daqui com um desejo no seu coração: eu vou pegar o defunto mais seco que tem na minha vida. E é esse que eu vou começar a profetizar. É esse. É esse. E o que vai acontecer? Primeiro, um rebuliço. Porque é isso que acontece. Segundo, silêncio. Nunca mais. Porque quando ele começa a falar, ele não para mais. Até que esteja completo. Terceiro, você vai ficar impactado. Você vai falar: ué? Estava morto, ressuscitou. Não foi isso que ele disse? O que estava morto, ressuscitou. E o que estava perdido, foi achado. Este é o prazer de Deus na minha vida e na sua vida. Que essa noite seja de verdade um divisor de águas, com fé, com ousadia, com coragem, com perseverança, com desejo no coração, de dizer: eu quero, Senhor, eu quero ver, eu quero viver, eu quero ver a restituição, a restauração, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar na minha casa, na minha família, eu quero ver os meus filhos, que antes diziam: não quero saber de igreja, eu quero ver eles dizerem: vamos para a igreja. É isso, é só isso que importa.
E é tão lindo você ver isso. Você olha e fala, meu pai, essa é a pessoa que não queria. E agora ela está falando. Eu estou discipulado por algumas pessoas. E eu sou cobrado. E é interessante que eu sou cobrado por pessoas que não queriam saber de Deus. E hoje eu dou discipulado e a pessoa fala assim, e meu discipulado? Eu falo, nossa! Eu falo, meu Deus, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Transformada, saiu do vale de ossos secos, foi cheia do Espírito Santo, ganhou vida e a vida em abundância, e entendeu que para permanecer em pé, como um soldado, como um homem ou uma mulher de Deus, precisa da presença do Senhor. Que essa noite seja esse divisor de águas. Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Feche seus olhos. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero que você se leve a esse lugar. Que você, por livre e espontânea vontade, isso não é um exercício mental, isso é um exercício de fé. Que você se leve a esse lugar e se permita ir. Onde é que está esse vale? O que é que na sua vida está cheio de ossos secos? Fé, vida com Deus, família, relacionamento, trabalho. Onde é que está esse vale? Onde é que os ossos estão tão secos que já não há mais esperança? A palavra de Deus diz, o Senhor me levou no meio deles. A mão do Senhor. Então está na hora de segurar na mão de Deus, entrar no meio do vale e olhar para esses ossos. Não se preocupa se eles estão sequíssimos. A mão que te levou lá dentro é a mão que restitui, restaura e ressuscita todas as coisas. Começa a olhar em volta e começa a dizer para Deus, estão secos, 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 como é que vai ser? E deixa essa mesma mão te conduzir agora. E começa a dizer para o Senhor o nome desses ossos, de cada um deles que você precisa revivê-los. Porque o Senhor só vai revivê-los se você crer, diz a palavra. Porque o Senhor diz, profetiza ao Filho do Homem, profetiza como eu vou te ordenar. Então começa a dizer para Deus o nome desses ossos. Onde é que você está sendo cobrado, roubado, estagnado, paralisado, seco, esturricado? Onde é que na sua vida, na sua casa e na sua família você está vivendo essas coisas? Começa a dizer para Deus, olha, esse vale está dentro da minha vida, esse vale está no meu coração. Senhor, o pior que não é onde está em volta, é dentro de mim. Chegou a hora de você dizer para Deus, segura na minha mão, porque eu não vou fugir do meio deles mais. Eu vou enfrentá-los. Eu vou dizer a eles, ossos, ouvi a voz do Senhor. Ossos, ossos, ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz como a voz de muitas águas. Diz a palavra que a voz do Senhor é como um trovão, que um vento veemente e impetuoso encheu um cenáculo e trouxe a mais de 120 homens acovardados vida e esperança, ressurreição. Homens que já achavam e tinham certeza de que tudo estava perdido e que a própria vida deles era só uma questão de tempo. Chegou o momento e a hora. Enquanto nós cantarmos esse louvor, eu quero te convidar a você de verdade, a você numerar esses ossos e nomeá-los um a um, para que o Senhor, em nome de Jesus, Ele derrame sobre a sua vida essa palavra profética, de você chegar e de você crer e acreditar. Chegou a hora dos ossos voltarem a viver e reviver, e não apenas se tornarem ossos um ao lado do outro,
corpos inanimados, sem vida, mas se transformarem para a glória de Deus, num exército muito poderoso. Enquanto você ouve isso, diga para o Senhor o que é que você precisa viver.